A Chapecoense enviou um ofício à Federação Catarinense de Futebol para que questionasse a CBF do porquê Marcos Braz estava presente em uma audiência pública que decidiria a arbitragem entre Remo e Chapecoense no Baenão, domingo, às 6h30. Eu enfatizei esse pública porque era uma situação tão simples de se resolver, mas acabou ficando tão complicada. Mas antes, eu sou Atirson Chagas, este é o canal O Remista Culto. Não esquece de deixar teu like, de compartilhar esse vídeo também. Não esquece de comentar o que você acha desse assunto complicado. Estamos próximos da marca de 22 mil inscritos. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que ainda não é a maioria das pessoas que acompanham nosso canal, não é inscrito. Se inscreva, se inscreva e dá uma força no nosso trabalho, que o que nós fazemos aqui é para você. Muito obrigado. E agora bora falar sobre esse assunto. Basicamente a introdução desse vídeo resumiu muito bem o que aconteceu, mas teve uma coisa que eu não falei, que é bom a gente pausar, porque parece, se tu olhar essa introdução, parece que realmente há uma justificativa da Chapecoense fazer isso, né. Parece que a Chapecoense é muito prejudicada, parece que a Chapecoense, tem motivos, inclusive legais, para que questione a hora que quiser, o que bem entender, não importa, se a motivação é plausível, né, se está no regulamento tem que questionar. Mas realmente tem que questionar? Eu vou te falar uma coisa, a partir do momento que a gente fala assim, é uma audiência pública, e eles questionam por que o Marcos Braz está ali, por que eles não levaram um representante deles? Eu sei que todo mundo está dizendo isso, todo mundo se questiona da mesma maneira, mas eu quero abordar contigo aqui do porquê, pelo menos é o que eu imagino, pelo menos é o que eu especulo. Não é a verdade, é só uma teoria. É só uma teoria porque, eu sei que a gente não pode ficar trabalhando muito com suposições, mas pensa comigo, pensa comigo. Quando você sabe que você tem direito a algo, você sabe que você tem direito. Se você quer exercer daquilo ou não, fica ao seu critério, exercer ou não daquele direito que lhe é proporcionado. E aí você questiona o outro por ele ter direito de fazer aquilo, mas a Chape também tem direito. E por que ela não exerceu? Aí eu vou te falar, a Chape não sabia que tinha esse direito. A Chape simplesmente não leu o regulamento. Simplesmente não procurou saber, não procurou questionar quem estava do lado. Eu posso fazer isso? Eu posso reclamar? Por que eu tenho que reclamar de alguém que está exercendo do seu direito? Ah, mas a Chape é como se a Chape estivesse sendo prejudicada. Ah, porque o jogo vai ser fora, a pressão vai ser grande, o Marcos Braz está ali, pode influenciar em alguma coisa. É, ele tem que estar ali, porque senão o Remo vai continuar sendo prejudicado como sempre foi, e não só o Remo. E eu sei que é chover no molhado falar isso, porque tá todo mundo falando, mas pensa comigo, é um direito que o Marcos Braz tem, é um direito que o Remo tem. Isso mostra também profissionalismo no Marcos Braz, em dar essa segurança pra gente, em saber que ao questionar uma arbitragem, ela pode ser mudada. Ou a partir do momento que determina quem é o árbitro, esse árbitro sabe que todas as reuniões, o presidente já, confundi. O Marcos Braz está ali para questionar, para questionar, para protestar se caso acontecer alguma coisa errada, para reivindicar os seus direitos. E a Chape não sabia disso e questiona. Quem é que questiona o certo? Por que questionar o certo? Sabe? Eu tenho um problema muito grande com isso, sabe? E eu acredito que isso é cultural do Brasil, tá? Não quero entrar nesse mérito bem, como é bem a fundo, mas pensa comigo. Você vai assinar um contrato, você vai ler um regulamento, você vai e te dão uma folha não, um documento desta grossura aqui, ó, desta grossura, cheio de tópicos, cheio de cláusulas, para ser mais exato, para assegurarem os seus direitos e o direito da contratante. E aí, tu simplesmente ignora tudo aquilo e assina.
E aí depois tu reclama de algo que tá no regulamento. Algo que tá escrito. E tu simplesmente não leu. E por que a Chape fez isso? Vamos supor que a Chape sabia disso. Quando foi que a Chape foi prejudicada? Eu realmente posso falhar aqui nesse questionamento, mas se você sabe o momento que a Chape foi prejudicada nessa Série B, comenta aqui. E se ela foi prejudicada na Série B, como o Remo foi? Porque se o Remo, em 2 resultados, tivesse ali a sua pontuação, né? E eu tô falando assim, de resultados onde a arbitragem realmente decidiu o jogo. O Remo seria líder. E se a mesma coisa acontecer com a Chape, por que a Chape não envia um representante? Olha, o Marcos Braz está aí, mas aqui também tem um representante. Olha, árbitro, pelo amor de Deus, não vai apitar pros caras. Não vai ser caseiro. Pô, mano, tá no jogo, é pra jogar. E questiona isso como se fosse errado, sabe? Um exemplo muito claro disso é o nosso futebol e a arbitragem do nosso futebol brasileiro, que eu não quero usar palavras de baixo calão aqui, mas você sabe o que eu queria dizer. Recentemente, eu acho que fazem 2 semanas, 1 semana, a gente teve um Flamengo e Palmeiras aí, cercado de polêmicas envolvendo a arbitragem. Isso antes do jogo começar. Sabe o que a CBF fez? Sabendo que tinha pressão tanto de um lado quanto do outro, chamou o Vitor Pereira Sampaio, que foi o árbitro daquele jogo, isolou ele na Granja Comari e simplesmente, olha, tu não vai apitar jogo de ninguém, nós vamos te preparar para esse jogo, porque o representante do Flamengo, o representante do Palmeiras estão ali em cima. Se acontecer alguma coisa de errado, vai dar problema. E aí, a arbitragem ocorreu e não deixou de ser polêmica. Agora, sobre a competência daquele jogo, e não é o mérito do canal aqui, eu só tô falando que isso acontece em todo lugar. Mas se tu sabe teus direitos, exerça-os. Mas você tem primeiro que saber quais são. Se você não souber, não adianta nem você questionar, sendo que você nem sabe o que você está questionando. Mas por que a Chapecoense fez isso? Cara, para criar uma rivalidade. Eu sei que uma sequência de 6 jogos realmente é algo que assusta, mas a sequência da Chapecoense não deixa a desejar. Para que fazer isso? Nos últimos 6 jogos não perdeu nenhum, tem um empate só. Para que fazer isso? Para que gerar esse conflito, esse atrito? Tá? Eu não tô dizendo que o juiz pode apitar, pode apitar pro Remo, ou enfim. Eu tô dizendo que o juiz, ele, a partir do momento que o Marcos Braz está ali, ele vai pensar 2 vezes antes de apitar uma falta injusta pro Remo. Porque o Marcos Braz e o Remo sabem dos direitos dele. A Chape sabe? Se a Chapecoense pensa que isso vai desestabilizar o Remo, questionando para a CBF, eles têm que entender que isso não vai acontecer. O jogo, principalmente para uma reta final de campeonato, o jogo tem que ser nas 4 linhas. É o jogo mais esperado da Série B. Inclusive, eu aposto que é um dos jogos mais esperados do ano no futebol brasileiro. Fora os da Série A, os jogos de mais alto nível e com certeza, né, ganham mais visibilidade. Mas a proporção, né, a projeção que o Remo está tendo faz com que, pela sequência de vitórias e também a Chapecoense com essa sequência de vitórias, faz com que esse confronto seja algo, né, um jogão. Tudo indica que vai ser um jogão. Mas com uma gafe dessa, a gente até perde um pouco da magia, sabe? Bora logo, que venha logo o jogo. Um time que tá com uma sequência de 5 jogos e um empate nas últimas 6 rodadas, tá usando esses artifícios para ver se desestabiliza o Remo. Não é bem assim. Não é bem assim. O Remo já passou por um momento de instabilidade. Não acredito que é agora que isso vai acontecer por conta de uma reclamação infundada. Comenta aqui. O que tu acha disso? Comenta a tua opinião sobre esse assunto. Eu só acho que vai ser um jogão independente
né? Mal entendido. Vou encarar assim como mal entendido. Vai ser um jogão. Vai ser um jogão, cara. A gente só não pode perder o foco para essas coisas. Isso não vai quebrar a magia do jogo. Não vai, não vai. O jogo vai ser resolvido nas 4 linhas e quem vencer estará a um passo e meio na Série A. Faltando 3 rodadas. Que dê tudo certo para o Remo, que tenhamos um bom jogo e que a arbitragem, né, não vire protagonista. Esse é o vídeo. Obrigado por ter chegado até aqui. Não esquece do teu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Valeu, falou.